Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos trabalhar sobre grandezas e medidas. Isso mesmo, nas últimas aulas a gente já trabalhou um pouco sobre essas grandezas e essas medidas e hoje nós vamos trabalhar uma especificamente, que são as medidas de capacidade. Isso mesmo. Mas antes, eu já convido você a acessar o canal do Educa Recife para responder os nossos desafios, comentar, dar sua opinião sobre as aulas. A sua colaboração é muito importante para a gente. Então, eu peço que, quando terminar a aula, vocês acessem lá novamente para me ajudar a responder o desafio, claro, mas para você também, no caso de alguma dúvida, poder assistir o conteúdo, tá bom? Então, se acomoda, respira, pega o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha e faz as suas anotações. Não entendeu? Não tem problema, assiste a aula novamente. E se ainda assim você não conseguir, pede ajuda ao teu professor, tá? A nossa aula será para o 5º ano. Então, vamos começar sabendo o que trabalharemos hoje. Olha só, temos muitas coisas interessantes. Eu trouxe uma mesa aqui, já vou pedir para você de casa prestar bastante atenção nela. As nossas medidas de capacidade estão de formas variadas aqui. E eu tenho certeza que você vai identificar essas medidas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Hoje a gente vai retomar um pouco sobre as grandezas e as medidas, né? A gente tem grandezas diferentes e para grandezas diferentes também temos medidas e unidades diferentes, além, claro, dos instrumentos específicos para fazer essas medições. A gente vai trabalhar especificamente as medidas de capacidade, a utilização, claro, no seu dia a dia, aonde, em que local a gente consegue perceber essas medidas de capacidade, os nossos probleminhas que a gente já está acostumado a responder junto e, por último, claro, o nosso desafio. Então, eu conto com você, conto com a sua participação e vem comigo para essa aula. Grandezas e medidas. Quando eu falo grandezas e medidas, você que já assistiu às aulas anteriores, o que pode me dizer em relação a isso? O que é que você consegue perceber? Na imagem eu tenho variadas medidas e variadas grandezas. Hoje a gente vai trabalhar sobre medidas de capacidade. Professora, o que é a medida de capacidade? Fácil. Você que é do 5º ano, que assistiu às últimas aulas, não vai ter problema. Porque medidas de capacidade, gente, não é nada mais, nada menos do que a quantidade de líquido que cabe em determinado recipiente. Somente isso. Presta atenção. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. Foi o que eu acabei de te dizer. Medida de capacidade, o que é que eu quero saber com isso? Eu já vou dar um exemplo. Quando eu falo de medida de capacidade, eu estou querendo saber a quantidade de líquido que cabe nessa garrafa. Somente. E que tipo de unidade de medida a gente utiliza? O litro. Professora, mas por que eu coloco a unidade de medida? A gente aprendeu nas últimas aulas que existem grandezas variadas e dependendo de cada uma, eu vou utilizar uma unidade de medida. Por exemplo, se eu digo que essa garrafa comporta 1, você saberia me dizer do que eu estou falando? Comporta 1. Um quê? Um recipiente? Uma tampa? Para eu te dizer que eu estou querendo falar da medida de capacidade, eu tenho que utilizar a minha unidade de medida, que nesse caso será o litro. Por exemplo, se eu quero saber a quantidade dessa garrafa, eu vou dizer, nesta garrafa cabe 1 litro de líquido. Somente isso.
fácil, né? A gente já aprendeu, você do 5º ano que já assistiu às aulas de grandezas e medidas não vai ter dificuldade nenhuma em entender isso. E o que é que a gente pode entender mais? A gente já percebeu que o litro é a minha unidade básica para a medida de capacidade. Só tem um detalhe. Eu posso ter mais litros ou menos do que o litro. E nesse caso a gente faz o quê? A gente utiliza os mililitros. Você já ouviu ou já viu em alguma embalagem no supermercado essa sigla ml? Tenho certeza que sim. Pensa direitinho, você que está em casa agora. Você já viu em algum produto a sigla ml? ml são mililitros. Professora, mililitros, mil. O que é que a senhora está querendo dizer? A senhora disse que era a unidade de medida, era litro. Mas está falando em mililitro. Não estou entendendo. Tenha calma, eu vou lhe dizer. Mililitro quer dizer que se eu tenho 1000 mililitros, eu tenho 1 litro. Somente isso. Somente. Difícil? De jeito nenhum. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. A medida de capacidade é a grandeza utilizada para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou recipiente. Por que eu coloquei reservatório? Normalmente, quando a gente fala reservatório, são espaços maiores. Eu poderia medir uma piscina em mililitros? Poder, eu até poderia, mas a gente já sabe, a gente já consegue compreender que numa piscina cabe muita água nela. Então, se eu usar mililitros, essa quantidade vai ser muito grande. E o que é que eu faço? No lugar disso, eu utilizo o litro. Por exemplo, numa piscina, em média, eu posso ter 12.000 litros de água. Imagina se eu multiplicasse esses 12.000 por 1.000, que aí eu daria em ml. Vê que número grande daria sem necessidade, né? Por isso que a gente utiliza a unidade de medida de acordo com a quantidade de líquido que eu vou ter no reservatório ou no recipiente. Quando eu falo de recipiente, vem à cabeça espaços menores. Eu posso utilizar litro e posso utilizar ml também. Por exemplo, eu tenho uma lata de refrigerante aqui. Vai me dizer que você nunca tomou. Tenho certeza que sim. Nessa lata, eu não preciso utilizar o litro todo. Nesse caso, como o meu recipiente ele é menor do que a capacidade de 1 litro, eu vou utilizar o quê? ml. No caso dessa embalagem aqui, você pode observar, quando você tiver a oportunidade de tomar um refrigerante, você vai lá na lata e vai ter abaixo, este que eu estou segurando, ele tem a capacidade de 350 ml. Eu estou querendo dizer que nesse recipiente eu tenho uma quantidade equivalente a 350 ml. É menos ou mais que o litro? A gente já sabe que mililitro são para capacidades menores. Então, eu posso dizer para você que nessa lata tem menos de 1 litro, tá? A medida de capacidade, ela é empregada especificamente em líquido. Presta atenção, 5º ano. Quando eu falo de medição de capacidade, eu estou falando de volume, o quanto cabe dentro do recipiente. Na verdade, as medidas de capacidade, elas estão relacionadas a líquido e gases. Por exemplo, você que assistiu a aula do professor Givanilson de tratamento de água, prestou atenção no processo de tratamento, né? Existe uma dessas etapas que tem a ver com cloração, que é a parte que se coloca o cloro na água para ela ir para a sua casa, para ela ir para a sua torneira. O cloro que é colocado nessa água, ele pode ser em gás. Em gás, professora? Como assim a senhora está dizendo? Em gás, exatamente. Se eu falo de líquido ou de gás, eu estou falando de medida de
capacidade. No caso de gás, eu posso falar de metro cúbico. E aula, eu posso falar de metro cúbico também. Se for uma quantidade grande de água, você também pode utilizar o metro cúbico. Hoje, no nosso caso, não. Hoje, a gente só vai trabalhar líquidos e a gente só vai trabalhar os litros, tá? Líquido, litros. No máximo ml, que é o que a gente encontra normalmente no nosso dia a dia, né? Eu não vou colocar você para ir para uma central de distribuição de água para ver um tanque de gás que é colocado na água que vai para a sua torneira. Hoje o nosso interesse é trabalhar as medidas em litro e ml, mas já fica sabendo que isso pode se enquadrar a gás também, porque fazer a medição de gás tem a ver com medida de capacidade também, mas é outra história. Em outro momento a gente fala sobre isso, tá? Vamos continuar aqui. Pode-se usar, por exemplo, quando queremos saber quantos litros de água estão dentro de um tanque ou quantos litros de leite cabem numa caixa. Quando eu quero saber a quantidade de leite que cabe numa caixa como essa, eu vou utilizar a medida de capacidade. Eu estou falando de litro. Nesse caso aqui, é exatamente 1 litro, tá? Exatamente 1 litro. Você pode observar que nas caixas, nas embalagens, a gente sempre vai ter a quantidade. Nessa parte da mesa, eu tenho diversos produtos aqui que estão medidos em litro ou ml. Podem ter mais ou menos. Eu posso falar de litros ou então posso falar de mililitros. Um exemplo, nessa pequena embalagem aqui, daqueles corretivos que você passa para tirar a caneta quando você falha e vai corrigir. Eu tenho 18 ml. Você acha que 18 ml, que é o conteúdo dessa embalagem, ficaria legal se eu colocasse numa embalagem dessa de 1 litro? Possivelmente não, né? Uma coisa importante das medidas de capacidade é a gente utilizar os recipientes adequados. Professora, eu posso ter diversas embalagens com a mesma medida de capacidade? Claro que pode. Isso é totalmente possível. O que importa nesse caso é quanto vai caber. Por exemplo, eu tenho 2 embalagens diferentes, são produtos diferentes, quinto ano, mas as duas possuem 1 litro. Eu tenho diversidade quanto ao sabor do meu refrigerante? Com certeza você tem. Então, eu posso ter embalagens diferentes com a mesma quantidade de líquido, tá? Vamos prosseguir. As unidades de medida padrão da capacidade são o litro e os mililitros. Como eu tinha dito para vocês, 1 litro é a mesma coisa de 1000 ml. Quando eu falo menos de 1000, eu estou falando de ml, tá? O interessante é a gente utilizar ml. Claro, depois de 1000, 1,5 litro, 1 litro 250. Por exemplo, esta garrafa aqui cabe em média 1 litro e 250 ml. Professora, a senhora misturou. Misturei, porque nem ele só tem ml, nem ele só tem litro. Então, a capacidade da minha garrafa aqui é 1 litro e 250 mililitros, tá? 1.250 ml. 1.250, professora, poderia dizer sim, mas a gente sempre, quando a cada 1000 ml, a gente diz 1 litro, por isso que 1,25 litros. 1 litro e 250 mililitros. Beleza? Fica atento a isso, porque nem sempre as embalagens, elas comportam exatamente a quantidade fechada de litro. O que sobra ali pode ser ml tranquilamente, tá? Onde estão as grandezas e as medidas de capacidade?
Eu quero ver você da sua casa participando comigo. Então, eu já vou colocar a grandeza e você vai me dizer que unidade de medida eu utilizaria nessa situação. Eu tenho um copo de suco aqui. Nesse copo, você acha que eu utilizaria que unidade de medida? Presta atenção, quinto ano. Tenha calma, fale um de cada vez. Isso mesmo. A gente, nesse caso, vai utilizar a unidade de medida ml. Serão em mililitros. Por quê? Porque a capacidade de um copo, normalmente, não passa de 1 litro. Normalmente, é menos. Então, se é menos de 1 litro, eu vou utilizar ml. Vamos para a próxima? Conto com a sua participação. Eu tenho uma garrafa de refrigerante aí. Pensa que é aquela garrafa que o seu pai, a sua mãe, o seu parente leva para vocês almoçarem no domingo. Você acha que eu vou utilizar que tipo de unidade de medida para representar a capacidade dessa garrafa? Pensa, é uma garrafa que vai servir para dividir para as pessoas da sua casa. A gente vai usar o quê? Fala daí que eu escuto daqui. Exatamente. Nesse caso, a gente vai utilizar o litro, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma embalagem de 2 litros, mas a gente sabe que existem embalagens de refrigerante que cabem mais, né? De 3 litros, por exemplo. Agora eu tenho, essa ficou fácil demais, eu te dei o exemplo na mesa, ó, parecidíssima. Eu vou utilizar que tipo de unidade de medida, quinto ano? Isso mesmo, a gente vai utilizar os mililitros, ml. Lembra, normalmente uma latinha como essa vai utilizar menos do que 1 litro. E aqui, gente? Será ml? Olha o que eu trouxe para vocês. Será parecido? Já vi um garrafão como esse? Quanto você acha? Qual é a unidade de medida que você acha que vai ser utilizada nessa situação? Litro, né, gente? Com certeza. Você conseguiria me dizer a capacidade de um garrafão como esse? Isso mesmo. Normalmente um garrafão de água, ele tem a capacidade de 20 litros de água. Professora, mas se eu tivesse um copinho equivalente a ml, eu poderia encher esse garrafão? Com certeza você encheria, mas demoraria muito mais, né? Muito melhor você pegar um recipiente que fosse relacionado, pelo menos, que tivesse a capacidade de 1 litro, né? Então, você conseguiria encher mais rápido o recipiente. Presta atenção nisso, quinto ano. Essa questão das unidades de medida, elas variam de acordo com a capacidade do meu recipiente. Por exemplo, já vou te fazer uma pergunta para você responder lá no canal do Educa Recife. Quantas garrafas de 1 litro cabe num garrafão como esse? Vai lá, assim que terminar essa aula, você vai, acessa o canal do Educa Recife e já responde para mim, tá? Eu quero saber, eu quero contar com a participação de cada um de vocês. E nesta piscina, quanto você acha? Quantos litros você acha que são capazes de encher uma piscina como essa? Sim, a unidade de medida nesse caso será litro, porque assim como aquele garrafão de 20 litros, essas medidas maiores a gente não vai utilizar ml, tá? Por quê? Porque certamente tem muito mais de 1 litro aí, né? Numa piscina como essa pode caber 12 mil litros de água. Então, a gente não vai contar em ml, né? Porque eu já disse para vocês, a gente pode colocar essa unidade de medida, mas a gente vai ter que multiplicar por 1000. Vê que difícil. Vamos facilitar, vamos deixar a matemática mais fácil para a vida da gente, né? Agora, vê aqui, aquele frasco de remédio, aquele xarope que você precisa tomar quando está doente.
Ou um frasquinho como esse aqui da vitamina que você precisa tomar para ficar mais forte. Que unidade de medida você acha que eu vou utilizar? Você acha que num frasco como esse vai caber 1 litro? Provavelmente não, né? Então, a gente vai utilizar o mililitro. A gente vai utilizar ml. E aqui, nesse reservatório que serve para distribuir água, né? Normalmente, nas comunidades existe esse tipo de caixa d'água para distribuir água nas residências. Você acha que a unidade de medida que eu vou utilizar aqui é ml ou mililitros? Isso mesmo, quinto ano. A gente vai utilizar os litros. A gente já entendeu que para recipientes maiores, a gente vai utilizar litros. Beleza? Deu para entender até aí, quinto ano? A gente já pode começar a responder os nossos problemas? Acredito que sim, né? Você que assistiu às outras aulas e está acompanhando direitinho, não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos embora responder junto. Poxa, muito fácil. Vê que pergunta. Tenho certeza que você já me respondeu antes de eu ler, mas eu vou ler para você. Qual desses objetos tem a maior capacidade? E aí? Será esse frasco? Será essa caixa de leite? Ou uma piscina? Acertou você que escolheu a piscina. É exatamente o reservatório, nesse caso, que vai comportar, que vai caber mais água, né? Mais líquido. Nesse caso é água. Nesse caso da caixa pode ser leite, suco. E aqui, normalmente, esses frascos são utilizados para remédio, tá? Os líquidos podem variar e as capacidades serão mililitros ou litros. Vamos embora. Estou dificultando o negócio. Vocês estão vendo vários copos aqui, né? Quantos litros serão necessários para encher os copos que ainda estão vazios? Sabendo que a capacidade do copo é de 250 ml. Gente, se eu colocar 250 ml em cada copo desse vazio, quanto é que eu vou ter? Faz as contas aí. Será que você consegue me responder? Eu vou facilitar. Se eu tiver 4 copos desse, cada um com 250 ml, 4 formarão 1 litro. Por quê? 250 com 250, 500. 500 mais 250, 750. 750 mais 250, 1000 mililitros. E você já aprendeu que 1000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro. Então, se eu tenho os 4 aqui, dá 1 litro, os de baixo, que são 4 também, serão 1 litro. Sendo assim, se eu somar todos esses copos vazios, eu vou ter 2 litros, né, gente? Eu vou ter 2 litros, ó. 2 litros serão necessários para encher os copos vazios. Vê como é fácil. Fácil demais, quinto ano. Tenho certeza que você está entendendo tudo e vai ficar fera nesse assunto. A metade de 1 litro é meio litro. Se eu estou dizendo meio litro, eu estou querendo dizer 500 ml. Por exemplo, a quantidade dessa garrafa. Numa garrafa como essa, ela tem a capacidade de 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que meio litro. 2 meio litros equivalem a 1 litro, ó, exatamente. Se eu tiver 2 garrafas como essa, eu consigo encher uma garrafa dessa, que é equivalente a 1 litro. Fácil, né? João toma meio litro de leite por dia. Quantos litros de leite ele toma em 4 dias? Vê, é como se João tomasse 4 garrafinhas dessa. Eu acabei de dizer para você, quinto ano, que 2 dessas formam 1 litro.
Se 2 formam 1 litro, 4 vão formar quantos? Lembra que são 4 dias. Quantos litros serão? Acertou você que disse 2 litros, ó. 500 com 500, 1.000. 1.000 com 500, 1.500. 1.500 com 500, 2.000. 2.000 ml. 2.000 mililitros, que é igual a 2 litros. Fácil. Agora vê, essa tá mais difícil, mas você do 5º ano não vai ter problema. Vilma vai colocar 10 litros de água no aquário. Quantos baldes ela utilizará para completar a capacidade do aquário? Lembra, 5º ano, eu preciso colocar a quantidade de baldes equivalente a 10 litros. E eu tenho baldes variados. Diz para mim quais são as cores de balde que eu preciso colocar para encher esse aquário. Lembrando, eu posso ter variadas capacidades em variados recipientes. O que é que importa? Nesse caso aqui, o que importa para mim é chegar nos 10 litros. Não me importa se serão em garrafas de 1 litro, em balde, em outros tipos de recipientes. Eu quero chegar na capacidade de 10 litros do aquário. Nesse caso, eu tenho as minhas opções. Diz para mim, como é que eu faço para completar 10 litros? Como? Que cor? Escolhe uma cor. 5 litros. Tá, beleza, a gente já conseguiu botar 5 litros. Escolhe mais um. O verde, 3 litros. 5 com mais 3, 8. Falta quanto para a gente completar os 10 litros? 2. Então, que balde a gente vai escolher para chegar nos 10 litros? O balde vermelho. Então, o balde azul, o balde verde e o balde vermelho, juntos, têm a capacidade de 10 litros, o suficiente para encher o meu aquário. Muito fácil, né? Percebe, 5º ano, eu posso chegar na minha capacidade com variados recipientes. Um exemplo na nossa mesa. Se eu pegar essas 2 garrafas de 250 ml, eu vou conseguir encher essa garrafa de 500. Presta atenção, 250 mais 250, 500 ml. Então, 2 garrafas de 250 ml enchem uma de 500. Eu tenho recipientes diferentes, mas que podem chegar à capacidade que eu quero. Da mesma forma, eu posso pegar 2 garrafas dessa de 500 ml e encher essa daqui. Dependendo da minha capacidade, a que eu quero encontrar, eu vou utilizar mais ou menos recipientes. Depende muito da capacidade de cada um. Fica atento a isso. Eu posso ter 1 litro numa garrafa como essa e posso ter 1 litro numa caixa como essa. As duas têm a mesma capacidade. Mário comprou uma garrafa de refrigerante de 1 litro. Ele resolveu dividir com 4 amigos, ó. Mário e os 4 amigos. Quantos mililitros de refrigerante cada um recebeu? 1 litro, 5º ano. Quantos ml vão caber em cada copo desse? Faz as contas para mim. Eu tenho 5 copos para dividir esse 1 litro, que é a mesma coisa de 1.000 mililitros. E aí? Já entendeu? Ó, 200 ml em cada copo. Se eu somar 1.000 ml, que é a mesma coisa de 1 litro. Vocês já entenderam isso? E agora é com você. Você do 5º ano que prestou atenção na aula toda, vai me responder o desafio. E eu já vou imediatamente para ele. Mário precisa, olha Mário de novo, precisa encher o garrafão com 20 litros de água. Quais recipientes ele utilizará para completar o garrafão? Claro, eu quero que você escolha as cores do recipiente. Então, escolhe as cores e diz para mim, lá no canal do Educa Recife,
o que você encontrou, a sua resposta, a cor dos recipientes que serão necessários para encher esse garrafão. Por hoje, a nossa aula chegou no fim, mas eu te espero na próxima, tá? Fiquem todos bem, fiquem todos em paz e na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau!